Em rara entrevista, Geraldo, ele, o Vandré, diz que Tropicália foi movimento alienígena dentro da música. Qual foi a última vez que o Vandré falou alguma coisa legal? Nos anos 70. É isso. Ô Vandré, Vandré. Vandré é uma tristeza, né, pra música brasileira. Puta que pariu, mano. 1 minuto de silêncio pelo Vandré, pela morte do Vandré. Triste. Foi de base bonito, assim. Alienígena, tá? Morreu muito jovem, ele morreu muito jovem. Mais sorte teve o Tom Zé, não, muito mais sorte. Agora, o Vandré, não dá. Caminhando e cantando e indo de base. O cantor e compositor de Para Não Dizer Que Falei das Flores, que não falei das flores, e disparada, participou do Canal Livre na Band. É a pior entrevista do mundo, tá, gente? É risível, assim. Pelo menos dá pra ver que ele tá de saco cheio. E aí é legal você ver entrevista onde os entrevistados estão de saco cheio, assim. Porque as respostas é tipo, sim, não, tá ligado? Recluso desde a década de 70, o cantor e compositor paraibano, Geraldo Vandré, de 87 anos, participou do programa Canal Livre da Band, na noite deste domingo, 23 de julho. Vandré foi entrevistado por jornalistas que participaram da atração, entre eles Fernando Mitre e Sérgio Gabriel. De boné e óculos escuros, Vandré foi econômico e até mesmo evasivo em muitas das respostas que deu durante o programa. Representante nos anos 60 da chamada tradicional música brasileira, Vandré, ao ser questionado, disse o que pensava sobre a Tropicália, movimento deflagrado por Caetano Veloso, Gilberto Gil e os Mutantes do Festival da Música Popular Brasileira de 1967. Abre aspas pro Vandré. Não gostava não. Eu acho que foi um movimento alienígena, por conta das guitarras elétricas, não por causa do som, mas por causa da imagem da guitarra elétrica. Ela foi projetada como um instrumento fundamental na música no Brasil e não era, disse sem citar nenhum dos antigos companheiros de profissão. Agora temos uma coisinha pra falar aqui. O que vocês acham? Já rolou um concordo. Porque, sinceramente, ele tem mó cara de amargurado, sim. O Vandré é muita tristeza. Sinceramente, não tá completamente incorreto isso que ele disse. A Tropicália é um movimento que se associa muito à questão das guitarras elétricas e inclusive teve uma marcha, vocês se lembram, eu cheguei a falar aqui, capitaneada inclusive por pessoas como Elis Regina contra a guitarra elétrica nos anos 60. Do Roberto Carlos também, a Elis estava nessa passeata, viu? E aí assim, o que acontece é, a guitarra elétrica, quando ela chega pra gente e ela vem pro Brasil mais ou menos nessa época mesmo, ela vem como um produto revolucionário e da nova geração. Vamos lembrar que nos anos 50 o Brasil tá na bossa nova e nos anos 60 a Tropicália aparece. A ideia é basicamente transformar mesmo aquele estilo de música brasileira mais puxada para um samba, que era a bossa já nos seus finalmente ali nos anos 60, com tendências que vinham de fora e que estavam fazendo muito sucesso lá fora, como o rock, por exemplo. Tem uma outra coisa importante para se dizer, que é eu segurando uma guitarra no colo nesse momento, por exemplo. Eu sou guitarrista, né? Tem uma coisa muito importante pra dizer, que é, nesse momento em que a gente tá ali, estão rolando essas discussões, qual é o estilo da juventude? Qual é o estilo musical que a juventude abraça globalmente? E aí eu falo globalmente, mas não é globalmente. A gente tá falando dos Estados Unidos e Europa. O movimento abraçado é o rock and roll. Os Estados Unidos já tinham conseguido vender o rock and roll para o mundo inteiro, a Inglaterra já tinha também dado a sua contribuição, e ali começaram a se desenvolver estéticas em cada país em que aquela música foi chegando. O rock brasileiro, por exemplo, que nasce nos anos 60, nos anos 70, a Tropicália, que nasce nos anos 60, essa galera que traz pra cá, traz também a guitarra numa ideia de essa é a música da juventude. Eu não vou tocar bossa. A bossa não é a música da juventude. E eu, como juventude brasileira, eu quero fazer parte da juventude também Estados Unidos e Europa, que na cabeça da galera era global. Então eu também quero fazer parte desse movimento. Eu, como brasileiro, brasileira, eu quero estar lá, eu quero fazer esse debate, eu quero participar dele. Se todos os artistas que esses caras gostavam, porque sim, Caetano, Gil, os caras ouviam muita música estrangeira, os caras ouviam muito Beatles, muito Stones, ouviam muito mesmo, eles consumiam muito disso. Se esses caras, eles vão parar pra escrever música pra atingir a juventude brasileira, que como eles ouve música estadunidense, música europeia, numa mistura com música brasileira, olha, é a guitarra elétrica. A guitarra elétrica ela se torna um símbolo disso. Um símbolo de revolta mesmo. Qual é o grande vídeo da geração 60?
um dos principais momentos da história da música dos anos 60 estrangeira, né? Que acontece nos Estados Unidos. É o solo do Hendrix. É o Hendrix com as guitarras elétricas, tá ligado? Tocando numa Strato, numa Fender Strato. Ou tudo que enfim, tudo que foi construído por esse cara, por exemplo. Nessa guitarra, numa guitarra. Essa era a música, esse era o instrumento da juventude que se colocava contra a guerra nos Estados Unidos. A juventude daqui também queria se colocar contra a guerra. Então usa o mesmo instrumento. E aí que tá, na minha opinião. Alienígena, quando ele fala alienígena, se a gente entender por isso, olha, tá alheio completamente ao que existe e existia de música brasileira, assim, sinceramente, eu acho que é complicado a gente fazer essa afirmação e chamar de alienígena. Porque por mais que tenha vindo dos Estados Unidos pra cá, é o instrumento que tocava a música da Revolução nos Estados Unidos, tocava a música da Revolução na Europa e nos nossos vizinhos aqui. Então você fica naquela de tipo, tá, beleza, tem sim uma estranheza desse instrumento pra gente, mas não é uma parada que tá tão longe assim não, porque a gente constrói o nosso gosto musical, a gente constrói o nosso conhecimento musical ouvindo a música que vem de fora nessa época, nos anos 60. Vem com muita força a música de fora pra cá. Muita força mesmo. E por isso também que eu entendo o movimento da galera que veio antes de falar, não, segura. Porque vem com muita força, mas vem com muita força porque existe uma juventude desapontada, puta, triste, aqui no Brasil, assim como existe lá. Que se sentia, né, numa situação de impotência absurda, gigantesca, e que queria fazer disso a sua voz. E não tem coisa melhor pra embalar a voz dessa juventude do que colocar nela uma sonoridade, um instrumento que vai juntar essa juventude com um pensamento de outras juventudes por aí. E a guitarra eu acho que cumpre esse papel, tá ligado? Esse papel. Falar que ela é muito fora da nossa realidade é meio que a gente imaginar que na hora que a música chega e começa a se desenvolver, na hora que o rock chega nos anos 50 e começa a se desenvolver, é como se a gente imaginasse que aquele instrumento tá restrito só àquele lugar, só àquela galera. E a guitarra, por mais que a gente queira falar da guitarra, porque a guitarra, e a guitarra elétrica e tudo mais, fundamentalmente é um instrumento muito bom para você criar e transformar a sonoridade. Tem uma série de timbres diferentes que você consegue atingir com a guitarra que o violão não te dá. E mais, pra galera que é da juventude, a guitarra te dá uma parada que o violão nunca vai te dar, que é a distorção, é a sujeira do som. É isso que está sendo descoberto nos anos 60. É um som sujo, mas é bom, é interessante. É uma sujeira controlada. Essa sujeira controlada, como estética, como uma ideia, uma proposta artística, gente, ela é muito boa para falar de revolta, para fazer revolução. É muito boa, porque ela tem uma gama de timbres muito amplo. Ela te permite fazer coisas muito diferentes com ela, que você não consegue fazer com o violão. E, de novo, eu acho que sim, o movimento tropicalista, se caso fosse um movimento contra a guitarra elétrica, talvez não, certeza que não teria o mesmo impacto com a juventude. Porque a guitarra elétrica era um instrumento que, por conta de propaganda, embalava a juventude dessa época. E, de novo, brasileiro gosta de ser brasileiro, mas ele também gosta de se sentir parte do mundo, especialmente quando ele tem que se aproximar de europeus ou estadunidenses. Isso colocava o Brasil na discussão também. Isso, de uma forma, era o Caetano, Gil, a galera, os Mutantes, enfim, tentando dialogar com essa estética que vinha de fora. E, sinceramente, eu acho do caralho. Eu acho um puta de um trampo bem feito. Porque qual é o segredo da Tropicália? É não fazer música de estadunidense. Você usa o instrumento, guitarra elétrica. Você até, digamos, busca nesse instrumento, nas linguagens que esse instrumento toca, onde ele faz mais sucesso, você vai buscar referência lá. Mas não é só lá que você vai buscar referência. Tem outras coisas, música brasileira, por exemplo, que tem muito a enriquecer. Então, bora misturar. É aí que tá o segredo da coisa, na minha opinião. E maconha, muita maconha, com certeza. Mas é aí que tá o segredo da coisa, na minha opinião. É você conseguir observar isso colocado dentro de um movimento ali mais, sei lá, mais europeu e estadunidense, fazia muito sentido. Fazia muito sentido. O Kiko Dinucci. Tá aí um excelente exemplo de um cara que usa muito bem a guitarra.
muito bem, muito bem. E que também dialoga com música brasileira pra caralho, saca? Uma mistura de música e antropologia, sim, esse é o canal aqui. Mas tem, saca? É fundamental isso, pra galera se sentir parte da discussão. Os anos 60, eles são um rebuliço político não só aqui, mano, sei lá, a Europa tá acontecendo isso, Estados Unidos tá acontecendo isso. E isso fomenta muito essa arte da juventude dos anos 60. Isso faz com que a juventude escreva muito sobre isso, componha muito sobre isso, reclame disso, proteste contra isso. Por isso que nos anos 70 a coisa vai pra um outro caminho completamente. Porque, porra, mano, são anos e anos e anos de protesto. O foda é que não dá em nada, né? Mas enfim, são anos e anos e anos de protesto. E eu acho que é esse o erro. Aqui no caso do Vandré, ele é um cara que vê de uma forma ruim a própria obra, o trabalho que ele faz. Então a opinião dele não vale nada, sinceramente. Por mais que ele diga isso, ele é só um cara velho que tem umas opiniões escrotas sobre música. Porque ele não é mais o Vandré. Ele ser chamado pra dar essa entrevista no Canal Livre, por exemplo, já é bizarro. Porque ele, enquanto músico, não se apresenta há muito tempo. A formação dele é engenheiro. Ele nem tá mais nessa. Só que a galera chamar ele pra fazer essas perguntas é pra buscar polêmica, é pra achar um negócio aqui ou acolá, porque a importância que ele teve pra música brasileira é criticada por ele mesmo. Nem ele se valoriza. Ele não valoriza a obra que ele fez. Por isso que a opinião do Vandré aqui não me interessa tanto. O que me interessa é a discussão. Guitarra é alienígena a música brasileira? Olha, em parte, pode até dizer que sim, não foi feita no Brasil. Não é daqui. Não começou... As músicas com guitarra não foram músicas brasileiras que começaram a ser tocadas na guitarra, historicamente falando. Mas, meu amigo, falar que a guitarra elétrica ela tá completamente alheia ao Brasil, pelo amor de Deus. E aí tem um outro detalhe fundamental. A guitarra elétrica não chega aqui por conta da Tropicália. Existiam artistas como Bola 7, por exemplo, que tocava guitarra, mano. E aí? Anos 50. E aí? Tem a guitarra baiana também. Mas eu me lembro do Bola 7 porque pra mim é um exemplo clássico, tá ligado? Chega pelo jazz. Chega pelo jazz. Lá nos Estados Unidos, os primeiros guitarristas são guitarristas de jazz. Não tem rock. Num primeiro momento, a guitarra elétrica ela chega e ela entra no jazz. Charlie Christian, o próprio Les Paul e vários outros, Wes Montgomery, vários caras assim. A guitarra ela se expande no jazz. Quando ela chega no rock, que é a guitarra de corpo sólido e tal, é uma outra etapa já de guitarra elétrica. É como se fosse uma nova geração de guitarra já, saca? Porque você já teve uma geração anterior. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Vai chegar na galera do instrumental, que tá fazendo música com guitarra. Bola 7, gente, sério, Bola 7. Se você é guitarrista e não conhece Bola 7, conheça. Que o cara apanhou tanto que o trauma tá até hoje. Pode ser que seja isso, não sei. Tá aí, ó, 59 ele tava lançando o disco, e aí? 58 é lançado Chega de Saudade, da Elisete Carvalho. É o Canção do Amor Demais lá. Então tá aí, não é como se o instrumento não tivesse presente, ele tá presente. Tem gente usando esse instrumento. Essas pessoas que estão usando esse instrumento só não estão tendo ali o tamanho que teve a galera da Tropicália depois, mas o instrumento estava aqui. Não é como se não tivesse guitarra no Brasil, tá ligado? Tinha guitarra. Não é essa treta. Sobre a atual música feita no Brasil, o Vandré foi mais radical ainda. Abre aspas pro Vandré, eu vejo massificação, fenômeno degradante. Eu acho que faz parte do comércio, das razões empresariais, rebaixa a qualidade. Disse apontando isso como motivo de não fazer mais música. Num breve, rápido e muito, muito ligeiro momento de lucidez do Vandré. Vandré, é isso. Concordo com você. Concordo. Eu também vejo massificação, fenômeno degradante, que dá por conta de, muita grana, joga muito dinheiro, parte do comércio, relógio quebrado, momento relógio quebrado. A galera quer ganhar dinheiro, mas não quer que sua arte chegue às massas. Isso é verdade. Autor, ao lado de Theo de Barros, da canção Disparada, uma das vencedoras do segundo Festival de Música Popular Brasileira de 66, na voz de Jair Rodrigues. Vandré é autor também de Pra Não Dizer Que Falei das Flores, que não falei das flores, melhor dizendo, que ficou conhecida como uma das mais emblemáticas canções de protestos durante a ditadura militar. Rótulo que o autor refutou na entrevista que deu neste domingo. Abre aspas. Uma música é muito mais do que um protesto. Fecha aspas. Diz, lembrando que foi o termo importado da música americana. Vandré também não respondeu claramente os motivos que levaram a se afastar da vida artística em 73, quando retornou ao Brasil após 5 anos de exílio no Chile e na Europa, por conta das pressões políticas que vinha sofrendo do governo militar. Não teve um motivo específico, foi acontecendo. Foi acontecendo. Tá bom, Vandré. Foi acontecendo. Disse ainda que não foi torturado durante a ditadura e que foram criados muitos mitos em torno do seu nome.
Nos últimos 50 anos, Vandré, que vive no Rio de Janeiro, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, fez raras aparições e deu poucas entrevistas, não contribuindo nem mesmo para sua biografia. Geraldo Vandré é uma canção interrompida, escrita por Vitor Nuzzi. Ou seja, é isso aí. A opinião do Vandré é uma opinião que, por algum momento ali, que nem eu falei, tem um pontinho ali que até que a gente concorda, mas no geral é uma opinião bem superficial e às vezes com, sei lá, sem explicar muito bem, sem deixar nada muito claro. Simples assim. O Vandré, gente, é um cara que o pessoal até falou aí, né, da questão da ditadura e tudo mais. Não se sabe muito bem o que rolou com ele. Eu acho que a gente nunca vai ter essa resposta, mas eu não acho tão difícil assim de ser o cara ter mudado a cabeça. Eu não acho isso tão difícil, tá? Eu não acho. Pensando que ele chega, que ele se afasta em 73, que é quando ele volta do exílio do Chile, na Europa e tal. Eu não sei exatamente o que ele viu lá, seja no Chile, seja na Europa. Não sei se ele pegou a época do Allende, não sei se ele estava no Chile nessa época. Então não sei se ele viu alguma coisa muito grave, muito pesada, e aí ele resolveu jogar isso de lado, porque ele, sei lá, enfim. Tô pensando aqui, sei lá, se o cara às vezes teve uma proximidade muito grande que o traumatizou com questões de morte, abusos, coisas nesse sentido. O foda é, ele não antagoniza o que ele antagonizava antes. Ele não coloca o dedo em cima da ditadura militar pra falar nada. E aí, por conta disso, eu não acho, sei lá, não acho que a opinião do Vandré é uma opinião que vale muita coisa. E eu achei interessante trazer esse artigo mais pra gente falar da questão da guitarra mesmo, porque eu queria saber a opinião de vocês. Mas é isso, quem tiver interesse, tá lá, só assistir lá no canal livre da Band lá do Vandré. É isso.